Você já recebeu uma carta que parecia saber demais sobre você? Em Tormented Souls, uma única frase é o suficiente para puxar Caroline para um pesadelo cheio de dor, rituais e segredos enterrados há décadas. Hoje eu vou te contar a história completa desse jogo perturbador, que mistura survival horror clássico com uma narrativa pesada e cheia de reviravoltas. O jogo começa com a nossa protagonista, Caroline, recebendo uma carta com uma mensagem peculiar. Você acha que pode simplesmente nos abandonar aqui? Então Caroline começa a sentir muitas dores de cabeça e começa a sofrer com pesadelos de um local, uma espécie ali de mansão, um hospital. Ela não sabe identificar muito bem o que seria. E resolve ir para esse local para tentar entender se tipo os pesadelos dela cessariam, se ela conseguiria voltar a dormir normalmente, pois ela mesma já está ficando quase doente, né? Quando chegamos nessa mansão, ela parece estar abandonada e muito mal cuidada. Caroline resolve entrar para ver se encontra alguma pessoa e acaba sendo desmaiada por alguém. Acordamos momentos depois em uma banheira com tubos de ventilação e metade do rosto enfaixado. Caroline se olha no espelho e resolve tirar as ataduras e descobre que seu olho direito foi removido. E agora ela não sabe o que fazer e se encontra perdida nessa mansão. Começamos a explorar um pouco esse ambiente escuro e isso é uma coisa que eu preciso elogiar. A atmosfera desse jogo é muito boa e realmente consegue te integrar na gameplay. Eu achei isso muito bom, de verdade mesmo. E depois de algumas andadas pela mansão, encontramos alguns documentos e informações, onde aparentemente duas meninas gêmeas foram raptadas. E temos o primeiro encontro com uma coisa bizarra, em uma cadeira de rodas e com garras. Esse é um dos inimigos apresentados no game, como monstros sem pernas e também alguns que utilizam de muletas. Eles têm essa estética doente e parecem pacientes hospitalares. Entramos em um lugar para fugir daquela coisa e conhecemos um padre que parece estar orando para um cadáver, algo que já se foi ali. O mesmo nos reconhece de algum lugar e depois de uma conversa comentamos sobre as gêmeas. E ele nos diz que elas já não estão no hospital, mas que poderíamos encontrar informações sobre na biblioteca. Como todo survival horror, temos que ligar a energia do local para termos acesso a diversas salas e concluir alguns puzzles, até conseguir chegar realmente na biblioteca. E eu preciso dizer, esse jogo tem desde puzzles muito legais e curiosos, até puzzles horríveis. Muito ruim, depende muito da variação. Mas chegando na biblioteca, nós descobrimos que as gêmeas serão submetidas a um processo cirúrgico e precisamos chegar na sala de operação para impedir que isso ocorra. No entanto, quando chegamos lá, não encontramos elas. E em outra sala, vemos que o padre e um cara com roupas muito esquisitas e um candelabro está girando em torno de um cadáver pela janela. O padre diz que não consegue ver o que estamos vendo pela janela e nos conta a história de uma tribo antiga que residia na ilha e que praticavam alguns rituais, onde em dias que a lua não era vista no céu, os mortos eram trazidos de volta à vida através de um ritual da cultura dessa tribo. Eu demorei muito para entender que eu precisava ir na sala de cirurgia ao lado, apagar a luz do cômodo e girar em volta do corpo morto com isqueira acesa até que ele realmente acordasse. Isso é um boss? Nossa, Calma, calma, moço. Não, eu não equipei a arma, peraí. Mas não vai ficar muito escuro? Ai, vai ficar muito escuro, né? O que eu faço? Ah, não fica não. Ai!
Derrotando esse monstro, conseguimos um bisturi que podemos usar para interagir com outras coisas. E o padre nos diz que isso era utilizado no necrotério do hospital e nos avisa que podemos encontrar pistas lá, mas que devemos tomar cuidado pois havia rumores de que estavam acontecendo experimentos estranhos por lá. Esse jogo, como os antigos Survivor Horrors, nos conta a história através de papéis escritos pelo mapa, seja por pessoas importantes na história ou por pessoas sem relevância, mas que nos ajudam a entender o que está acontecendo. Então eu vou utilizar algumas partes do jogo para poder ilustrar esses acontecimentos, tá bom? Depois que chegamos ao porão, que tem uma atmosfera mega tenebrosa, Era meu sonho, gente. Que isso? Que aí já puxa logo. somos introduzidos uma das maiores mecânicas desse jogo, que é o fato de que Caroline, utilizando algumas fitas cassetes antigas, pode voltar ao tempo e interagir com ele para mudar os acontecimentos no presente. E usando uma dessas fitas, nós encontramos Ana, uma das gêmeas, ainda criança, que foi presa por homens com trajes estranhos e o seu avô, que colocaram ela em uma cela dentro do necrotério. Jogamos ácido na corrente para tentar libertar ela, mas a corrente vai demorar dias para se correr, então avisamos isso à garota e voltamos ao presente. É possível durante a gameplay achar o diário dela durante o game, e descobrimos que deu certo, ela realmente conseguiu escapar. Em um dado momento do jogo, encontramos o padre em uma sala de enfermagem, porém ele está agora sem um braço e a gente não entende o porquê. E para ajudá-lo, precisamos usar da mecânica do tempo do jogo, só que de maneira diferente. Nós entramos agora num espelho, e isso também nos é introduzido no início do game, onde as pessoas do cômodo da realidade do presente são representadas no passado como manequins. E tudo que fazemos com um manequim acaba consertando, bem abre aspas mesmo, na verdadeira realidade. Fazemos isso com o padre e o mesmo acha que fomos nós que recuperamos seu braço, mas depois diz que foi o Dr. William Wilderberg, e aí podemos encontrar ele no seu escritório. Quando chegamos em seu escritório, encontramos o doutor, porém ele está morto e o seu corpo ainda estava quente, indicando que a sua morte então foi recente. E depois de alguns puzzles, conseguimos descobrir uma passagem secreta no escritório do doutor, e acabamos indo para um esgoto. Lá encontramos um quarto e descobrimos que Ana, a menina que soltamos no passado, se refugiou no esgoto para esconder de seu avô, em um pequeno quarto que tinha uma cama e uma TV simples, com os mesmos canais, sempre. E passou a viver lá até então. Começou a ficar muito doente devido à situação do esgoto, passando mal frequentemente. Em um dado dia, seu avô acaba a encontrando novamente, com uma arma em mãos, e fica muito feliz de encontrar ela, mesmo apontando uma arma para sua própria neta. E é aqui que a história começa a ficar sombria e interessante. A tribo ao qual o padre se referiu mais cedo era conhecida como os Tismuit, e viviam na ilha por mais de 500 anos antes de serem descobertos por colonizadores europeus. Essa tribo tinha a prática de sacrificar crianças gêmeas para alimentar uma entidade que eles veneravam como deus ali no subsolo da ilha. Não se faltavam lendas e boatos sobre o sangue dos gêmeos, onde eles têm uma forte conexão um com o outro, conseguindo se comunicar por pensamento e sentirem as mesmas coisas. Até afirmam que irmãos e irmãs podem parecer próximos um dos outros em questão de segundos, atravessando distâncias incríveis. No quarto de Ana, no esgoto, havia um espelho, e esse espelho nos leva ao quarto de Caroline, a vários quilômetros de distância do hospital. E quando resolvemos o puzzle da TV, conseguimos abrir um lugar especial no quarto das gêmeas, lá ao lado do escritório do doutor. E lá nós descobrimos que, na verdade, a outra gêmea, a Emma, na verdade era Caroline, que em um dado momento do passado caiu de um penhasco e foi dada como morta, mas na verdade sobreviveu, e por isso que ela sentiu as dores de cabeça quando viu as fotos e as memórias que ela tem recebido durante o jogo, porque são as memórias dela, mas ela não se recorda. No esgoto, é possível encontrar um cofre que precisa escanear a retina de duas gêmeas para abrir, e é aqui que nós aproveitamos da mecânica de voltar no tempo. Usamos uma fita para voltarmos no momento em que fomos parar na banheira no início do jogo, e a própria Caroline arranca o seu olho para usar na retina do cofre. Isso aqui para mim foi tipo insano de inacreditável.
Eu achava que era alguém do jogo que fazia isso, mas o fato da protagonista voltar no tempo e remover o seu próprio olho pra usar no presente é muito insano. E depois que abrimos o cofre, o padre aparece. E aí que descobrimos o que eu já suspeitava dentro do jogo. O padre, na verdade, é o avô das gêmeas e a história fica completamente densa a partir daqui. Existem duas famílias muito importantes dentro da história, a família Morissette e a família Wildeberger. A família Morissette era adepta do culto chamado de Pollux, que adotaram as práticas de sacrifícios de gêmeos para entidades no subsolo da ilha, para terem poder e se sobressaírem das pessoas comuns. Noah, o padre e avô das meninas, era um dos gêmeos no passado, porém seu irmão morreu no nascimento. E como a sua família era adepta desse ritual e seu irmão acabou falecendo, Noah acabou sofrendo muitas coisas horríveis por sua família, como se fosse culpa dele. E o mesmo começou a acreditar e se sentir frustrado, pois não poderia servir ao seu Deus porque seu irmão faleceu. Isso se tornou motivação de vida dele, tendo se casado e tentado ter gêmeos para seguir com a tradição. Mas ele teve apenas uma filha, chamada Maria. Maria é a mãe das meninas, ela se casou com William Wildeberger. E é possível encontrar o diário com relatos de Maria e como ela e William eram apaixonados. No entanto, Noah apresentou a seita e a entidade para o pai de William, Bertrand. E o mesmo, cego por ganância e oportunidade, começou a fazer parte do culto. Então eles secretamente começaram a fazer experimentos com Maria, a filha de Noah, para que ela conseguisse ter gêmeos, inserindo embriões e tentando fazer outros experimentos sem sucesso. Isso gerando muitas percas ali de futuras crianças que a mulher poderia ter, né? E depois dessas diversas tentativas com percas de bebês, finalmente eles conseguem Anna e Emma, as duas gêmeas. E agora a tradição poderia ser seguida. Só que com o passar do tempo, o próprio avô Wildeberger se apegou às meninas e já não queria mais que elas sofressem o ritual. A data prometida era quando as meninas fizessem 10 anos de idade. E quando elas chegaram próximas a essa data, foram levadas por homens com roupas de proteção radioativa para um bunker no subsolo da mansão, que era o local onde acontecia o ritual e a alimentação da criatura. No entanto, Maria não aceitou isso e invadiu o local para salvar suas filhas, junto do avô Bertrand, que ajudou na fuga das três e trancou o cofre que era a porta de entrada para o bunker que acontecia no subsolo. Isso mesmo, o cofre que abrimos para o padre usando o nosso olho. No caminho para a fuga, o avô Bertrand das meninas deixou um navio com um comerciante para que elas pudessem fugir. Mas infelizmente, Emma cai de um penhasco e é dada como morta. E sua mãe e Ana são pegas pelos homens com roupas de radiação. Maria, por ter entrado no local, no bunker, sem roupas apropriadas e exposta à radiação, não demorou muito para ficar doente e entrou em coma e estado catatônico. E a porra do pai das meninas viajando a trabalho, meu Deus! William voltou de viagem e encontrou sua mulher em um estado irreconhecível, pois no cofre a entidade emitiu uma radiação, e como Maria não estava vestida de maneira apropriada, acabou sofrendo modificações e ficando deformada e doente. William então começou a se dedicar para encontrar uma cura para a mãe de suas filhas, pegando assim várias cobaias e expondo elas à radiação da criatura do culto, e fazendo experimentos até tentar criar um antídoto. Ele começou a levar isso como motivo para viver, ignorando qualquer racionalidade. William é o homem quem nos desmaia no início do jogo, dizendo que achou mais uma cobaia e que era uma mulher jovem, que entrou desavisada no hospital. Porém, como ele bateu com muita força na cabeça de Caroline, ele precisava que ela estivesse viva e consciente. Então ele coloca ela no banheiro, em que começamos o jogo, com uma máquina de ventilação auxiliar, para que ela recuperasse mais rápido e assim ele pudesse fazer seus experimentos. Durante esse meio tempo, com muita pressa, ele acaba utilizando ali os experimentos que ele já havia feito e acaba desenvolvendo uma cura para neutralizar a doença e a radiação de sua mulher. Ele não tinha certeza se iria funcionar ou não, mas ele decide usar, pois ela já estava sofrendo demais. Quando ele utiliza o antídoto em sua mulher, Maria volta perfeitamente ao normal, como uma vez ela já foi no passado. E as suas primeiras e únicas palavras ao seu marido são uma informação muito importante. Ela não pensa duas vezes e diz ao seu marido que Noah, o avô das meninas, levou elas para servirem de sacrifício. E infelizmente ela morre. É algo muito rápido e são suas únicas palavras. As palavras de uma mãe que, mesmo depois de ficar meses presa em um corpo doente e sofrendo, só pensava no bem-estar de suas filhas. Realmente o antídoto não foi funcional e não conseguiu manter ela viva.
O William, depois de toda essa frustração e com raiva, resolve ir atrás de Noah, mas por algum motivo ele resolve tomar um copo de vinho antes. E aí então ele é envenenado por Noah, o avô das meninas, o padre, que colocou veneno no seu vinho, em que ele estava bebendo, assim dando um fim ao pai das meninas também, visto que ele já havia ocupado a utilidade que o Noah queria. E agora vocês devem perguntar, Six, mas ainda assim não tem a outra gêmea para que o padre possa realizar o ritual. É aí que mora o problema. Durante o jogo, temos um perseguidor, uma criatura muito feia que nos persegue entre os cômodos da mansão. Que é bem ruim, diga-se de passagem. Mas esse monstro é na verdade nossa irmã Ana. Que foi exposta à radiação e ficou doente por ter morado em um esgoto por muito tempo. Para que Noah não pudesse concluir o seu plano, a própria Ana se cegou, para que o padre não conseguisse abrir o cofre e realizar o ritual. E agora ele quer utilizar a nossa protagonista e sua irmã para sacrifício. Nós conseguimos derrotar os homens com roupa de radiação, que ele manda nos pegar, e aqui podemos usar aquele antídoto que o nosso pai criou em Ana. A mesma acaba voltando ao normal, mas como já vimos com o resultado de Maria, ela infelizmente morre em poucos segundos. E como vingança, vamos encerrar esse ciclo destruindo essa entidade. Noah vê que seu plano não deu certo e resolve se sacrificar para alimentar o deus do subsolo. E dá incrivelmente certo! Meu Deus! Mas por algum motivo, os caras tinham uma fucking furadeira em cima da cabeça da entidade. Pra mim isso parece muito um plano de contingência, me desculpa. Mas derrubamos essa furadeira nessa coisa e encerramos essa loucura toda. Na saída do local, nós conseguimos utilizar a fita em que nossa irmã Ana estava presa. E aí nós podemos utilizar um alicate para quebrar as correntes da cela e então trazemos ela do passado para o presente. E fugimos dessa mansão com nossa querida irmã agora viva. Anna, I'm aware that my actions were wrong. Once you find out the truth, I hope you can forgive me. Anna. Oi, Six aqui no final do vídeo. Eu queria dizer que se você gostou do vídeo, deixa aí seu like e um comentário da sua parte favorita, ou que mais te deixou confusa. Esse jogo tem uma história legal, mas em gameplay ele me fez passar muita raiva, juro pra vocês. Pra mim ele teve vários problemas incomodativos, mas como meu papel não é apontar isso, porque meu intuito não é uma análise ou algo mais detalhado sobre a gameplay do jogo, eu queria dizer que para que vocês experimentassem o jogo por si só, que aí vocês vão entender que realmente é um jogo legal, mas tem alguns probleminhas. Primeiro vídeo do ano, de muitos, e eu pretendo continuar trazendo histórias interessantes pra vocês. Até mais!